Seção 1. Do comandante da guarnição. Artigo 307. Ao comandante da guarnição militar incumbe: 1. Exercer ação disciplinar sobre os militares da guarnição, na forma prevista nos regulamentos e na legislação vigentes. 2. Organizar e escalar os serviços indispensáveis à guarnição, procurando conciliar os interesses desses serviços com os da instrução e os dos demais serviços internos das OMs integrantes. 3. Comunicar à autoridade superior, às OMs da guarnição e às autoridades a que estas estiverem diretamente subordinadas, sua investidura no respectivo comando, logo que o tenha assumido. 4. Distribuir os PNRs que estejam a cargo da guarnição entre os militares, segundo a sua destinação, e administrá-los consoante a regulamentação existente. E 5. Estabelecer normas que regulem, no âmbito da guarnição, o uso do traje civil pelas praças. Parágrafo 1º. O comandante da guarnição não tem interferência na vida interna das OMs, que não lhe são diretamente subordinadas. Parágrafo 2º. Em assuntos de GLO, o comandante da guarnição militar tem sua ação condicionada a diretrizes ou instruções do escalão superior. Artigo 308. O comandante da guarnição militar pode designar na sua guarnição militar, se necessário e convenientemente, o oficial mais antigo de cada serviço como chefe do respectivo serviço da guarnição. Parágrafo único. A organização e o funcionamento desses serviços regem-se pelos regulamentos que lhes são peculiares, complementados, quando necessário, por instruções especiais baixadas pelas regiões militares respectivas ou por suas organizações diretamente subordinadas. Artigo 309. A obediência devida por um comandante de OM ao comandante da respectiva guarnição militar não isenta da obediência que deva ter a outras autoridades, da quais dependa normalmente. Entretanto, sempre que ordens dessas autoridades interessarem ao serviço da guarnição, os comandantes de OM devem dar ciência ao comandante da guarnição militar. Artigo 310. As ordens relativas ao serviço da guarnição militar devem constar em BI da OM, cujo comandante se achar no comando da guarnição, sendo remetidas aos elementos interessados. Parágrafo 1º. Em princípio, o comando da guarnição não tem auxiliares especiais para o desempenho dessa função. Seus auxiliares serão os da sua própria OM. Parágrafo 2º. Quando o comandante da guarnição militar tiver sido nomeado especialmente para o cargo, ser-lhe-ão atribuídos os meios indispensáveis ao exercício do comando. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, a guarnição militar em BI próprio, como previsto neste regulamento. No caso do parágrafo 2º deste artigo, a guarnição militar tem BI próprio, como previsto neste regulamento. Parágrafo 4º. Todos os documentos relativos ao comando da guarnição constituem um arquivo especial, que fica a cargo do comandante em exercício. Artigo 311. O comandante da guarnição militar fiscaliza pessoalmente ou por intermédio de um representante a execução dos serviços de guarnição. Parágrafo 1º. O oficial designado para a fiscalização dos serviços deve ser mais antigo que os encarregados do serviço de guarnição. Parágrafo 2º. A fiscalização de que trata o presente artigo não exime os comandantes de OM de se interessarem pela parte do serviço de guarnição atribuída aos seus elementos. Não lhes é permitido, porém, modificar as normas do serviço estabelecidas pelo comandante da guarnição militar. Parágrafo 3º. A juízo do comandante da guarnição militar pode ser estabelecido o serviço do superior de dia da guarnição, a cuja escala concorrem oficiais superiores e capitães, excluídos os comandantes de OM, os oficiais que desempenham as funções de fiscal administrativo, os oficiais do serviço de saúde e outros a critério do comandante da guarnição. Seção 2. Do serviço de médico de dia. A guarnição. Artigo 312. Deve ser estabelecido o serviço de médico de dia da guarnição nas guarnições militares em que isto se torne necessário e seja possível a organização de uma escala com 5 médicos no mínimo. Artigo 313. O serviço de médico de dia da guarnição rege-se pelas seguintes disposições. 1. O médico de dia da guarnição é escalado diariamente pelo chefe do serviço de saúde da guarnição. 2.
Quando uma guarnição militar não dispuser de hospital militar, um posto de saúde pode ser instalado na formação sanitária de uma OM designada pelo comando de guarnição. Em princípio, a de mais fácil acesso à maioria dos usuários ou a de melhores instalações. 3. O hospital militar ou posto de saúde é a sede do serviço de médico de dia da guarnição, onde este permanece. 4. O posto de saúde pode compreender dependência para consultas, sala de pequenas intervenções cirúrgicas e curativos, gabinete odontológico, vestiário, dormitório para o médico e enfermeiros, instalações sanitárias, etc. 5. O pessoal que presta serviço no posto é constituído por auxiliares de saúde e atendentes existentes na guarnição militar, escalados diária ou semanalmente, como determinar o comandante da guarnição militar. 6. O serviço do posto corresponde ao atendimento de emergência aos militares do Exército e seus dependentes, quer pertençam ou não à guarnição, e aos em trânsito, sendo prestado no próprio posto ou nos quartéis. 7. O atendimento em residência somente é prestado em caso de acidente ou moléstia grave, e desde que o doente não possa comparecer ao posto de saúde, o atendimento em residência somente é prestado em caso de acidentes ou moléstia grave, e desde que o doente não possa comparecer ao posto de saúde. 8. Sem prejuízo do serviço de pronto atendimento, pode haver no posto de saúde o serviço de consultas externas dadas pelos médicos da guarnição, conforme normas e horários estabelecidos pelo chefe do serviço de saúde da guarnição, aprovados pelo comandante da guarnição militar. 9. Os doentes com moléstias infecciosas ou infecto-contagiosas são removidos diretamente do posto para o hospital mais próximo. 10. No posto de saúde deve haver um livro de partes, onde são consignados pelo médico de dia da guarnição todos os atendimentos e as ocorrências que se verificarem durante o serviço. 11. O serviço do médico de dia da guarnição é de 24 horas, e o médico permanece no posto durante todo o serviço, dele se afastando apenas para atender aos casos previstos no inciso 7 deste artigo, que trata daqueles enfermos que não podem se dirigir a nenhum hospital ou formação sanitária. 12. Ao ser substituído, o médico de dia da guarnição faz a entrega ao seu substituto do material sob sua responsabilidade no posto e transmite-lhe todas as ordens em vigor. Seção 3. Dos outros serviços da guarnição. Artigo 314. A tropa empregada no serviço da guarnição militar depende diretamente do comandante desta e o serviço é feito de acordo com as disposições regulamentares, salvo no caso de ordens e instruções especiais a respeito. Parágrafo 1º. Todo o pessoal concorre ao serviço da guarnição militar mediante escala. Parágrafo 2º. A tropa não deve ser empregada em serviços policiais estranhos aos que diretamente lhe dizem respeito. Em caso algum, a tropa é posta à disposição de autoridades policiais ou administrativas civis. Parágrafo 3º. Somente são dadas guardas e faxinas às OMs que não dispuserem de pessoal próprio para tais serviços. Parágrafo 4º. No mesmo dia, apenas por absoluta deficiência de pessoal, o serviço da guarnição é dado por mais de uma OM. Quando isto ocorrer, a cada uma delas são atribuídos os serviços que lhes ficaram mais próximos, sendo indispensável que o pessoal de cada posto de serviço pertença à mesma OM. Parágrafo 5º. O serviço de escala da guarnição obedece às mesmas disposições estabelecidas para o serviço interno das unidades e para as escalas de serviço. Artigo 315. Em todas as guarnições militares, quando a contiguidade de duas ou mais OMs e as suas peculiaridades permitirem, deve-se buscar a progressiva centralização e racionalização das atividades comuns de segurança dos aquartelamentos, de apoio administrativo, rancho, saúde, transporte, lavanderia, suprimento e manutenção, e de recreação e assistência ao pessoal. Seção 4. Da chegada e da saída da tropa da guarnição militar. Artigo 316. O comandante da guarnição militar, quando informado da chegada de uma tropa estranha à mesma, determina as necessárias providências para sua conveniente instalação. Parágrafo único. O comandante da tropa que ocupar aquartelamento de outro OM é o responsável pela conservação do edifício ocupado e guarda do material ali existente. Artigo 317. Quando uma unidade se afastar de sua guarnição militar, o respectivo comandante entrega mediante inventário os móveis e utensílios que não possa
ou não deva transportar ao oficial designado para recebê-lo. Parágrafo 1º. No caso de afastamento temporário, a unidade deixa no quartel uma tropa comandada por oficial que ficará responsável pela guarda e conservação do material e do aquartelamento. Parágrafo 2º. As dependências que ficarem fechadas e lacradas só podem ser abertas por ordem explícita da autoridade competente, na presença do oficial encarregado da guarda do quartel e do portador e executante da ordem, sendo tomadas as mesmas providências quando do fechamento das referidas dependências. Parágrafo 3º. A tropa obrigada a se afastar deixa de concorrer ao serviço da guarnição militar 4 dias antes de sua partida. Capítulo 2. Dos destacamentos. Artigo 318. Denomina-se destacamento, para fins das disposições deste regulamento, a fração de unidade estacionada fora da sede desta. Parágrafo 1º. Os destacamentos podem ser temporários, de duração prefixada, ou permanentes, de caráter definitivo. Os destacamentos podem ser temporários ou permanentes. Parágrafo 2º. A autoridade do comandante do destacamento, em relação aos seus subordinados, é equivalente à de comandante de unidade, observadas, entretanto, as restrições expressas neste e em outros regulamentos. Artigo 319. Os destacamentos de efetivo equivalente ou superior ao de uma subunidade têm serviços próprios estabelecidos com seu pessoal, de acordo com sua organização prévia. Parágrafo 1º. Quando o efetivo for inferior ao de uma subunidade, as necessidades do destacamento são atendidas, na falta de instruções particulares, com os recursos da própria OM e por iniciativa do comandante desta. Parágrafo 2º. Quando a distância for tal que haja facilidade de transporte diário, os destacamentos podem ser providos diretamente pela unidade. Parágrafo 3º. Os destacamentos permanentes têm os serviços organizados em caráter definitivo, sendo, porém, seus provimentos feitos pela unidade. Parágrafo 4º. Em qualquer situação, a tropa destacada fica subordinada ao comandante de unidade para efeito de instrução. Artigo 320. Ao ser constituído um destacamento temporário, o comando da unidade fornece-lhe os meios até que seja regularizada pela autoridade competente a situação do destacamento quanto ao apoio administrativo. Título 6. Dos símbolos nacionais e do Exército, das canções e festas militares. Capítulo 1. Dos símbolos nacionais.